Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. O nosso pós-culto, pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional, dia 28 de maio de 2023, dia de Pentecostes. Aleluia, glorioso Senhor, glorioso Senhor, glorioso Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse Pentecostes em nossas vidas. Nós te agradecemos por essa mudança de tempo, por essa mudança de estação, por essa nova era que o Senhor está inaugurando em nossas vidas. Essa nova era de colheita, essa nova era de filiação, essa nova era em que nós saímos da caverna de Adulão, nós saímos do casulo, passamos pela intimidade, chegamos no governo, chegamos na maturidade dos filhos que vão reinar e governar contigo, e vão mudar nações, e vão transformar nações, e discipular nações. Kereyata kalarabasore iator matakasheva bababa sherererererere sora larabas. Eu assisti ontem à noite, de madrugada praticamente, a mensagem da primeira sessão do Pentecostes, e eu vou ter que assistir tudo de novo e trazer para vocês na semana que vem ou durante a semana. Mas uma coisa que eu me lembro foi quando a T.Y. Bello, ela começou a adorar e ela falava assim, nós vamos girar, 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 e recantalarabás. Eu me lembro de, eu estava no banheiro, e eu comecei a girar, 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 girar. Gire, gire, gire onde você está, gire, 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 porque nós estamos fazendo um redemoinho, nós estamos fazendo um redemoinho que é abrir um portal sobre a nossa nação. Portais se abram sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Sejam agitadas, 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 agitadas as águas. Quero te encorajar, se você tem acesso às gravações do pessoal lá do Glória de Sião mesmo que você não fale inglês, entre na adoração daquela primeira sessão. Eu não assisti as outras para poder falar, mas a primeira sessão, simplesmente deixa tocando, deita lá e entra e recebe, porque foi algo como se o Senhor tivesse aberto a torneira, é como se, sabe que a glória está descendo, né? E o trono da glória está descendo. E o que eu vejo agora é que o que aconteceu naquela primeira sessão é como se as águas do trono que vão fluir e vão curar a terra, é como se Deus tivesse aberto um pouquinho do fluir dessas águas, desse rio, mas ele é só um trickle, ele é só um pouquinho, sabe? É um riachinho, mas ele está começando a descer sobre a terra, e aquela sessão foi como se aquelas águas viessem sobre nós e nos lavassem e nos dessem um adiantamento da herança dessas águas gloriosas. E ela é para nós. Ela é para nós. Quando a gente ouve pelo vídeo, a gente recebe também, né? O Dutch hoje pregou sobre essa nova era que está começando agora. Nós passamos por tanto tempo de treinamento, tanto tempo de moldar, de equipar. O que Deus vai fazer nos próximos 10 anos é maior do que Ele fez nos últimos 100 anos. Haverá uma aceleração e uma unção para reinar. Davi foi ungido rei, mas antes de fato se tornar rei, ele passou por todo um treinamento, por abalos, por situações estranhas, esquisitas, terríveis. Muitos dos salmos nasceram ali, em que ele falava, Senhor, eu não tenho mais nada, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Eu estou nessa caverna escura, mas o Senhor é a minha luz.
e o Senhor me deu um exército que hoje em dia os comentaristas falam foi o melhor exército de todos os tempos. Era um bando de pária da sociedade, um bando de endividado, um bando de apertado, de gente que estava na prensa das azeitonas. Eles eram angustiados, incapacitados, amargurados. E Davi foi o seu capitão. Ó Deus, ó céus, ó dia, ó terra. Às vezes a gente se vê cercado de gente que a gente fala, meu Deus, são os mais improváveis. E eu sou o capitão dos improváveis. Onde vai dar isso? E Deus fala, está comigo, eu vou transformar o que parece não ser no que é e no que vai reinar. É o meu reino de ponta cabeça. Os fracos que serão fortes, os pobres que serão ricos, os que não têm nada serão os poderosos, ungidos, valentes que eu gerarei e eu levantarei para essas batalhas e as guerras dos últimos dias. E não se preocupem, porque se você estiver comigo, você é mais do que vencedor, porque eu te amei e eu te trouxe para esse exército. E você já não é mais um filhinho, você já não é mais um adolescente, você não tem só os direitos. Você não vai só colher a herança, as benesses, as bênçãos, a alegria de estar na minha casa e no meu reino. Não, eu estou te forjando porque você é o remanescente que vai chegar na maturidade. Jesus foi ungido quando ele chegou na maturidade, então Deus falou para ele, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora ele começa o seu ministério para chegar no finalmente da morte na cruz, o seu desígnio do leão que venceu, se tornando o cordeiro, morrendo na cruz do Calvário. Assim, esse é o nosso chamado, de sermos os embaixadores, de chegarmos nessa filiação, que é a maturidade, a autoridade, os embaixadores que vão não só pedir para o papai, que é bom também, pedir é bom, mas pedir é para a criança que não sabe ainda fazer. A criança que não sabe ainda ir para a cozinha fazer uma comidinha, fala, mamãe, estou com fome. A criança que ainda não sabe ir fazer uma matrícula para estudar um curso, ela não fala tudo isso, ela fala, papai, eu quero estudar isso, eu tenho tanta vontade de tocar um instrumento. Papai vai lá, procura a escola, faz a matrícula, paga e leva o filho toda semana para fazer aula. E isso é bom, mas nós já estamos passando desse ponto, já estamos além do ponto da caverna, já estamos além dos filhinhos. Agora nós precisamos entender que quando somos filhos, entramos não só para uma herança, não só para sermos herdeiros, mas co-herdeiros. E agora nós temos a maturidade para usar da autoridade do Pai. Falar em nome do Pai, ser a boca de Deus, como veio uma palavra, duas palavras na adoração, em que uma senhora, Deus falou assim, você é escriba de Deus, ela era escriba de Deus mesmo, ela ouvia Deus falar e escrevia o que ele estava falando, Deus dá um upgrade para ela, que você que é escriba de Deus, receba um upgrade, você que recebe a revelação do Senhor e ensina, receba, você que recebe a revelação do Senhor e escreve, escreva, você que recebe a revelação do Senhor e pinta, pinte, você que recebe a revelação do Senhor e canta, cante a revelação do Senhor. Teve uma outra senhora que recebeu é como se Deus desse uma quarta dimensão de glória, de poder, de capacitação para que ela pudesse ministrar libertação e arrancar de dentro dos maduros aquilo que está tão arraigado, mas agora os maduros já tiveram uma jornada suficiente para terem essa libertação. E o Senhor quer nos libertar. Lembra, a gente está na década de Pei, que é a década da boca, e nós estamos passando por 3 anos e meio de libertação para chegarmos nesse momento em que nós vamos governar e reinar sem as brechas que vão nos retaliar. Nós, maduros, precisamos saber que nosso tratamento não termina nunca, nossa libertação não termina nunca, nós estamos sempre, Deus está sempre nos forjando, nos limpando, nos purificando. Ele está nos aperfeiçoando, trabalhando a nossa salvação, a nossa santificação. Deus nos dá ousadia para abrir as caixas, os bancos de semente que Ele tem para nós. E há uma unção de milagres, e essa unção de milagres virá quando nós sairmos da nossa ordem. Às vezes Deus nos dá uma ordem, isso primeiro, isso depois, a gente vai fazer esse modus operandi assim. E aí, de repente, quando Deus nos coloca na jornada, a gente esquece que tem que ouvir o Espírito Santo para saber se aquela ordem ainda é a mesma ordem de hoje. E haverá momentos em que ele trará um kairós, uma interrupção, uma intervenção dentro da ordem, e então os milagres surgirão. João Batista estava batizando, até que de repente veio uma interrupção na ordem, e veio o Messias. E sei lá, sinais, milagres e maravilhas começaram a acontecer.
a vida do Messias. É o nosso tempo, é o nosso tempo, é o nosso tempo, é o nosso tempo. Diga, é o meu tempo. Eu quero ser parte desse remanescente, eu quero avançar, eu quero ser um embaixador, um co-herdeiro, um dispenseiro, um negociador, uma pessoa que vai ter a autoridade do rei, vai chegar, eu falo em nome do rei, eu tenho o anel de selar da autoridade do rei, olha ela aqui. E o Chuck falou uma coisa interessante, né? A gente se incomoda tanto com os demônios, mas ele falou assim, os demônios sabem quem você é, eles vão saber quando você acordou de manhã, eles vão saber onde você está indo, porque você vai abalar as estruturas das trevas. E as pessoas vão dizer, eu sei quem Paulo é, eu sei quem Apolo é, eu sei quem você é. Vão bater em retirada. Diferente do que aconteceu com os filhos de Esquiva, Seva, Siva, sei lá qual que é o nome dos caras em português, que os demônios falaram, nós conhecemos Apolo, Paulo a gente conhece, Jesus a gente conhece, mas vocês não, pau neles. Essa retaliação a gente não vai poder ter, porque a gente vai ter que passar por toda essa libertação, fechar essas brechas todas constantemente. Constantemente. Mas a gente não vai arredar pé, a gente não vai ter medo, a gente vai avançar de força em força, de fé em fé, de ousadia em ousadia, de glória em glória, glória em glória, glória em glória, e de vitória em vitória em vitória. Ainda que tenhamos que morrer, nós viveremos e essa será a nossa maior vitória, em nome de Jesus. O Dutch se lembrou, né, nesse negócio de mudança de ordem, que de um sonho em que uma outra pessoa teve um sonho em que ele estava, e era um jogo de beisebol, e eu não entendo nada de beisebol, apesar de já ter jogado na minha infância, e eu sei mais ou menos, né, assistir, mas eu não sei falar para vocês as palavras, mas imagina que tem as bases do beisebol, e tem os caras que vão bater a bola, né, os batedores, e tem um buraquinho no chão, que é onde eles ficam, porque para não levar bolada, né, então eles têm uma proteção, uma gaiola que fica mais para baixo, assim, onde eles ficam sentadinhos ali, o time fica lá. E aí o gerente, como é que fala? Nossa, fugiu. O técnico, vou chamar de técnico. O técnico do time, que era o Dutch, ele tem uma ordem específica. Os batedores têm uma ordem já, eles já sabem qual é o próximo, né? Já ficam até sentadinhos na ordem. E aí o Senhor falou para ele, muda a ordem. Agora vão subir os apóstolos e profetas. E aí ele chamou uma voz apostólica ou profética, acho que era Jane Hammond na época, se eu me lembro de ter ouvido esse sonho várias vezes. E aí o pessoal, os batedores, eles estranharam dele ter mudado a ordem. E Deus estava falando para nós, nós precisamos deixar o técnico, o sumo técnico, que é Deus, mudar a ordem quando Ele quiser, porque Ele sabe as estações que nós estamos entrando. E quando nós começamos o louvor hoje, teve uma pessoa que foi batizada e o Chuck falou, coloca a mão nas suas cordas vocais, ou Chuck ou Keith, porque nós vamos orar pela voz profética, pela voz de declarações, pela voz dos decretos. E aqui, nesse sonho, o que aconteceu, ele não contou tudo hoje, mas eu me lembro que quando veio o batedor certo, o batedor, a ordem do técnico era que o batedor acertasse no gogó do lançador, que era o Baal Zephon, que era a entidade, a potestade que estava sob a América naquele tempo. E o batedor acertou no gogó, e aquela entidade que falava impropérios e que declarava coisas que faziam as pessoas esmorecerem, e era a guerra das narrativas, tá, gente? Isso não está acontecendo só aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo todo, faz parte desses tempos, porque é a contrafacção da guerra do decreto de Deus. Deus tem decretos para nós liberarmos, e o inimigo está fazendo a mesma coisa, e parece que ele está ganhando, mas lembre-se, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali, e maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Nós não podemos deixar as grandes vozes do mundo sufocarem a voz de Deus, que é maior do que todas elas juntas em todas as eras, passado, presente e futuro. Proporção é tudo, né? Perspectiva é tudo. E então, por isso, abençoe as suas cordas vocais, diga, eu rendo, submeto as minhas cordas vocais e a minha boca ao Senhor Jesus. O que Ele falar, eu falarei. O que Ele mover, eu moverei. O que Ele pintar, eu pintarei. O que Ele desenhar, eu desenharei. O que Ele mover, eu moverei. O que Ele liberar, eu liberarei. Eu me rendo totalmente ao Senhor. E nessa década de decretos, eu esperarei no Senhor.
ouvirei a sua voz e obedecerei. Não falarei nem mais, nem menos. Usarei da sua autoridade. E lembre-se, não é pai faz, isso é do filhinho. Nós precisamos perder o medo do decreto. Decretar e dizer eu ordeno, eu libero, haja assim, seja feito assim, não é ser arrogante, é ser humilde, sabendo que é nele, a autoridade é dele, o decreto é dele, e tu é só a voz, ainda que seja mula, tu é só a voz. Então, nós nos humilhamos na presença dele, dizendo, Senhor, se subir um pingo de orgulho, a gente já vai pegar a nossa coroa, já vai lançar aos pés do Senhor, porque nós estamos aqui para ser o teu corpo, tuas mãos, teus pés, tua boca, e tudo que nós fizermos vai ser na tua autoridade, mas vai ser na autoridade de filhos maduros. Logo, quando você chegar num enfermo e Deus mandar você orar por cura, você não vai falar, Deus, cura. Você não vai fazer uma petição. Você vai liberar um decreto. Haja cura agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós que tivemos o privilégio de aprender com Randy Clark, que veio tantas vezes para o Brasil, eles nos ensinavam isso. Nós tivemos o privilégio de aprender o início da filiação com o Ministério Casa de Davi aqui, 20 anos atrás. Aprendemos, passamos pela caverna de Adulão pelo reinado inicial em Hebrom com eles. Mas agora está na hora de nós mesmos ouvirmos e juntos, de mãos dadas com os nossos irmãos que estão nesse mesmo rio, nós nos levantarmos com a autoridade que Deus nos deu para destruir fortalezas e desbaratar o inimigo sobre as nossas nações e cidades. Em nome de Jesus, com humildade, com graça, com autoridade. Em nome de Jesus. Então ele mudou a ordem, Deus quer nos realinhar, e os filhos maduros são os que são guiados pelo Espírito. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Mas não basta passar pelo canal, pelo portal do nascimento. É necessário chegar na montanha, chegar nos Sinai, chegar em Sião e receber o batismo no Espírito Santo. E trabalhar dentro desse batismo o amadurecimento, desenvolver a nossa salvação e a nossa santidade, para que nós sejamos esses filhos maduros que vão não só pedir, mas que vão decretar, que vão ser as bocas de Deus, os co-herdeiros, os embaixadores, o sal da terra, a luz do mundo, o amor que reflete o amor perfeito e os intercessores que são a boca de Deus. É a era da companhia da filiação sair para edificar. É a era para que a companhia da filiação saia para edificar. E quando Deus fizer essa intervenção na nossa ordem, Ele liberará então a sua perfeita vontade com sinais, milagres e maravilhas. E teve uma palavra de uma visão que alguém teve de eu acho que chama Ariete, ou Ariete, sei lá, não sei se isso é português de Portugal ou português do Brasil, fui pesquisar lá, como é que chama aquele galho de árvore, aquela tora de madeira, que eles levavam, eles colocavam eles esculpiam uma cabeça de carneiro com os chifres na ponta, e eles pegavam os homens de guerra, né, e davam contra a porta de uma fortaleza, os portões de uma fortaleza, e eles iam, e aí ia de novo, até aquelas portas se abrirem. Alguém teve uma visão dessas e eu não consigo mais me lembrar o que estava acontecendo nessa visão, gente. Olha, a pessoa que anotou achando que ia lembrar tudo. Ariete mesmo. Eu tenho certeza que vocês anotaram, porque foi muito legal isso. Mas, enfim, eu acho que Deus está nos posicionando para nós destruirmos as fortalezas do inimigo. E se necessário for, a gente vai com esse Ariete aí, que não sei como pronuncia muito bem. Deus está nos dando ousadia. É uma ousadia. Eu vou falar a única coisa que eu anotei da palavra que Deus deu para a Andréia, nossa querida pastora Andréia, que está aqui conosco, Dainha, ainda. Deve estar cumprimentando o povo lá, porque ela estava lá, né? Ela já foi aqui.
a única coisa que eu anotei da palavra que Deus deu para ela e que nós recebemos, porque ele falou para você, para a sua nação, então nós recebemos a palavra que ela recebeu, é que ela está entrando numa nova estação e vai ser primavera. A gente está entrando no outono, a gente está no outono agora, né? A gente vai entrar no inverno, é isso. Eles lá estão, ao contrário de nós, eles estão no verão e vão passar pelo outono daqui a pouco. Peraí, é isso? Não, é junho, eles estão no inverno lá, perdão. Aí. A gente está onde aqui, Lele? Aqui é inverno agora. Aqui é outono, então lá é primavera. Deus falou assim para ela: você está numa estação, entrando numa estação de primavera. Deus vai abrir a sua boca, ela vai encher a sua boca e você vai abrir e vai falar simplesmente. Foi só isso que eu anotei, gente, mas a palavra é intensa. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar. Não sei se eu peço para eles colocarem o culto todo ou se eu peço para eles colocarem sua palavra, para ficar mais curto um pouco, né? Porque foi um culto bem longo hoje. Depois vocês me dão a opinião de vocês, eu leio antes de fechar aqui o que vocês querem. Que vocês vão receber o Zoom de qualquer jeito, né? Mas quem vai ver pelo YouTube não vai ver tudo. É preciso. O Chuck, ele trouxe a foto lá daquela ilha em que ele estava. E ele foi com a Amber e o Daniel num passeio de barco. E eles chegaram naquela ilha que era onde os escravos vinham, eles desembarcavam, eles eram registrados, cadastrados, né? E depois eles eram enviados para onde quer que seja que eles iam ser vendidos na América do Norte. E no natural você vê uma bela ilha, que no mundo espiritual deve ter um certo peso, né? Ao mesmo tempo, na semana passada, o Chuck falou o que Deus vê é o oposto, muitas vezes, do que o que o inimigo intentou. Então, o inimigo trouxe trevas sobre aquele lugar, mas Deus já estava vendo a redenção. E quando o Chuck viu, ele viu essa redenção do desígnio que Deus tinha para aquele lugar. E que desígnio era esse? Ele pintou, né? Peraí, eu consegui tirar a foto da tela. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar numa tela grande. Vocês devem ter tirado também, né? Porque eu pedi encarecidamente. Deixa eu ver se alguma saiu nítida aqui. Mais ou menos, mas dá para o gasto. Olha o que ele viu sobre a ilha. Não tive rapidez para tirar a foto do outro, mas o natural era só a ilhazinha embaixo. Mas o que ele viu foi a redenção de Deus. Ai, que legal, agora eu não tinha anotado. Ele falou que Deus ia trazer a sua voz como relâmpagos sobre nós. Que não lembro mais da palavra dos relâmpagos, gente. Eu anotei alguma coisa. Perdão, tô tão cansada. Ontem a gente ministrou 5h30, nós saímos da casa da mamãe, acho que eram 10 horas da noite, eu fui dormir às 2. Não é desculpa, eu sei, mas aconteceu. Mas eu acho que eu vou botar o culto todo para vocês ouvirem lá no YouTube. Boa, ok. Mas Deus viu a redenção nesse lugar. Esse é o ponto. Então, o que acontece no Brasil com todas essas trevas, com toda a corrupção, com todas as vozes contrárias, o que Deus está fazendo? Ele está levantando e gerando a sua justiça. Ele está liberando os seus raios, seus relâmpagos. Ele ainda é Deus, ainda está sentado sobre o trono. E a palavra que ele iniciou o Brasil, a palavra de início do Brasil foi: tu és terra de Vera Cruz, o porto seguro do Salvador. E esse é o nosso desígnio, esse é o nosso chamado, em nome de Jesus. Aleluia e amém. Glorioso Deus. Há uma nova unção de multiplicação na semente de Pentecostes. Nós precisamos parar de dar a nossa voz à concordância de que há um teto de dívida para eles lá nos Estados Unidos. Vamos usar o que é o nosso, né? Nós não temos um teto de corrupção no Brasil, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não precisamos concordar com os desígnios do inimigo, nem com o que nós vemos agora. Nós vamos, pela fé, decretar e concordar com a palavra do Senhor sobre a nossa nação. A nação será uma nação justa, uma nação onde a verdade é dita,
terra de Vera Cruz, da verdade e da verdadeira cruz e redenção de Cristo. Literalmente um porto seguro, um lugar onde o Espírito Santo pode vir e aportar, em que o Salvador pode habitar, que o Espírito do Brasil venha a nascer de novo. Brasil, nasce de novo, haja um novo nascimento do Brasil em nome de Jesus, haja um novo nascimento do Brasil. O Brasil há de ver o reino de Deus e há de entrar no reino de Deus e há de crescer e amadurecer e ser santificado e há de ir às nações. Celeiro de missionários, habitação, casa de glória com sinais, milagres e maravilhas, trabalhadores aptos para a última colheita, em nome de Jesus. Amém. E os botões, a roupa. Teve uma palavra no louvor, e o Chuck, eles contaram a história, né? De que a Amber tinha visto na internet um vestido que ela queria comprar para Pam, a sogra dela, a esposa do Chuck, para o Pentecostes. E aí ela viu onde estava vendendo, tinha uma loja, eles foram na loja, e quando eles chegaram na loja, uma outra senhora chegou lá, eles separaram, colocaram, aí chegou correndo uma outra senhora, pegou e falou, eu dirigi 1 hora para chegar aqui e pegar esse aqui, né? E aí todo mundo ficou assim, ninguém falou nada, porque eles não queriam ser indelicados, e eles sabem que Deus sabe o que faz, né? E aí ela foi para o provador e provou a roupa. Quando ela voltou, ela tipo meio que estava lá no meio deles, eles estavam tudo ali, né? Esperando ela não gostar do vestido. Mas o Chuck, ele falou assim, eu sei bem já que se não é para mim, não é para mim. E se Deus quer dar para outra pessoa, quando você, o que ele falou foi assim, quando você luta por algo, eu não vou ficar na sua frente. Você lutou por aquilo. E aquela mulher lutou por aquilo, ela chegou voando em 1 hora para pegar aquele vestido, e quando ela chegou, ela catou e já foi para o provador. Ela lutou por aquilo, né? Então, ele não falou nada. Aí, quando ela saiu do provador, ela saiu de frente. E quando ela virou, ele lembrou de um filme. Não, na verdade, ele contou essa história para ela. Deixa eu tentar contar a história bem aqui. Ela saiu do provador e o negócio estava assim, agarrado, estava todas as banhas explodindo. E ela falou assim, que tal? Ele falou assim, tá bom, tá bom. Mas ela falou assim, mas tá meio apertado, né? E ele falou assim, você me fez lembrar de uma história que eu assisti num filme, né? Que não, desculpa, gente, são muitas histórias que eles contam muito rápido. Ele lembrou da história da camisa dele, e depois ele contou que ele lembrou da história do filme. E aí ele falou assim, um dia eu comprei uma camisa, ela ficou linda em mim, e eu estava todo esbelta, mas eu não podia sentar. Você viu que ele usa camisas compridas, né? Ele não usa camisa curta ou camisa que enfia na calça, ele usa camisas compridas abertas, soltas. E ele falou, eu estava lindo na camisa, eu passei o culto todo, eu não pude sentar nenhum momento. Quando a gente chegou no carro, e eu relaxei, e eu sentei, explodiu o botão, mas explodiu o botão de tal maneira que quebrou o para-brisa do carro. E a Pam não se aguentou de dar risada, ele teve que parar o carro e falou, sai, porque ele não parava de rir dele. E aí ele contou essa história para a moça. E aí ele contou para nós a história da noiva. Ele lembrou de um filme em que a noiva ia para o provador, o vestido era lindo, ela saía de frente para todo mundo e o vestido estava lindo, maravilhoso. E eles falavam, dá uma volta. Ela dava uma volta, o vestido estava todo aberto aqui, porque não fechava nem por decreto. Não era o tamanho dela. A palavra tem um fim essa história. A palavra se Deus tem vestes para você, ele tem as vestes do tamanho certo. Então, se as tuas vestes são menorzinhas, é porque ele vai fazer um encolhimento em você, você vai passar por um processo para caber nas vestes. Se as vestes são maiores, você é uma criança e são vestes de gente grande, ele vai fazer você crescer para você entrar nas vestes. Não leve a veste, não pegue a veste antes de ser o tempo de você entrar nas vestes, para que você não perca o propósito das vestes no tempo das vestes. Vai que você é uma criança, você pega as vestes da gente grande, e aí você sai andando pela casa, pelo mundo com aquelas vestes, você destrói, porque ela vai arrastar no chão, vai rasgar, vai sujar, você vai para a lama. Quando chegar o tempo que a veste cabe em você, ela já está um trapo.
Então, espere para entrar na roupa certa no tempo certo. E o fim da história deles é que a mulher, eles conseguiram pedir para as vendedoras, acharam um número maior. Ela ficou linda na dela e a Pam ficou linda na dela, que ela vestiu hoje, que era aquela amarelinho com flores. E aí a palavra para Pam veio em relação a ter alegria no jardim. Uma boa palavra para todos nós, que nós tenhamos alegria no jardim. Amém? Acho que a gente já se estendeu bastante, como eu disse para vocês. Aí eu até tinha. Se vocês puderem assistir o seminário, a nossa ministração de Pentecostes de ontem, se você achou que é muito longa, 5 horas e meia, pega a última hora, porque eu trouxe uma palavra do Tim Sheets, que eu tinha anotado para trazer hoje para você, de agora, agora, agora. Eu trouxe no seminário. Você vai achar, é o slide do fogo e da água do fim, que está escrito Pentecostes. Ali eu comecei a trazer, eu trouxe um pouquinho antes uma palavra do Chuck e depois a palavra do Tim. Eu acho que vale a pena a gente conferir, faz parte dessa jornada nossa, desses tempos de preparo para essa colheita dos últimos dias. Os céus estão descendo, o trono está chegando, a terra vai começar a responder com suas dores de parto. Né? O Dutch começou com, ele falou sobre esse texto em Romanos. Vale a pena falar desse texto em Romanos. Se vocês tiverem mais um minutinho. Romanos 8. Romanos 8, 18. Porque para mim, Paulo diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eles passavam por grandes abalos, prisões, muito pior que cancelamento, né, nesse tempo. E eles tinham uma mentalidade diferente, em que eles falavam, olha, posso sofrer o que for aqui, e sofrer na carne mesmo, mas nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Traz isso para o nosso hoje, nos abalos que estão por vir. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos huios, dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora, porque ela está fora do prumo. Lembra quando a gente saiu do Éden? Nosso trabalho, o trabalho de Adão era dominar sobre a criação, governar e reinar com a glória de Deus, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, com a presença de Deus. Quando ele saiu do jardim, a glória de Deus foi separada numa outra dimensão, e a terra ficou a ver navios, ela jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, está debaixo de outro domínio e outra cobertura. Então a terra, ela geme para receber essa restituição, essa restauração, essa retomada de governo, essa retomada de posse do governo de Cristo sobre a terra. E não somente ela geme, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E essa adoção de filhos, o Dutch falou, que é essa cerimônia do batismo que Jesus passou, entrando na maioridade, entrando na maturidade. Agora sim ele tem as chaves, agora sim ele tem o domínio, a autoridade, que estou falando de nós, nele, né? Ele passou pelo cerimonial, nós estamos passando por esse momento de cerimonial, de igreja que está entrando no huios, na maturidade. Estamos passando por aquele momento do batismo em que Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Igreja, o mundo precisa te ouvir quando você, na tua maturidade, entrar na unidade, na autoridade que eu te dei, e você reinar e governar e discipular nações. Então a terra começará a ter suas dores de parto aceleradas, porque ela sabe que sua redenção está próxima, porque ela está reagindo com a proximidade do trono, da glória de Deus, o governo de Deus que está descendo sobre a terra. E que nós possamos, nas dimensões do Espírito,
experimentar dessas águas do rio da vida que fluem do seu trono, que já estão começando a fluir em nosso meio, que nós possamos ser esses vasos de glória, essas casas da glória de Deus, aptos a exercer esse chamado, esse ministério, esse governo sobre a terra. Eu te abençoo para isso em nome de Jesus. Senhor, nós recebemos a tua bênção para isso em nome de Jesus. Guerreiros maduros, e nós selamos esta palavra. Sempre tentando achar, eu vi um coração. Nós selamos esta palavra com o corpo e o sangue do nosso amado. O seu corpo foi partido, moído, ferido por nossas transgressões, iniquidades e pecados. Quando o seu corpo foi rasgado, quando o véu foi rasgado, ele diz, isso é o meu corpo que foi rasgado, partido por ti. Eu sou o pão da vida. E em Pentecostes, de verdade, a gente devia estar comendo outro pão. Então, se você tiver aí na sua casa um pão fermentado, você come os dois. Come o corpo de Cristo, que é sem fermento, e come o corpo que representa o pecado, e come o corpo de Cristo, e come também o pão com o levedo, que significa a multiplicação do Espírito Santo, porque o corpo de Cristo, ele se enche com os membros que somos nós. Há uma multiplicação dos membros das células no corpo de Cristo, e nós geramos essa multiplicação nas nações. Posso tirar do saco? Posso pôr a mão nele? Pois. E ele partiu sozinho, aleluia. Nós partimos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, e nós comamos da abundância que o Senhor tem, da abundância que o Senhor tem. A abundância e a multiplicação que o Senhor tem para nós. Comemos de ti, Senhor. O teu corpo em nosso corpo, teus olhos em nossos olhos, teus ouvidos em nossos ouvidos, teu olfato em nosso olfato, tua língua, tua boca, teus lábios em nós, teu coração em nosso coração, tua vida em nossa vida, teu DNA em nosso DNA. Teu respirar em nosso respirar, teu sopro em nós, teu caminhar em nosso caminhar, que nós tenhamos cada vez mais restaurados em nós a imagem e semelhança de Cristo, vestidos e revestidos do Salvador, do sangue do Cordeiro, vestes de justiça que nós possamos produzir atos de justiça dos santos e sermos vestidos de linho puro e fino. Comamos do pão da vida e do pão que multiplica, nosso amado. Coma e profetize por aqueles que ainda não comeram na sua família, que você tem orado. As pessoas por quem você intercede por salvação. Coma profetizando que eles comerão do corpo de Cristo, eles entenderão um dia. Coma pelo Brasil, profetizando que todo o Brasil será salvo. Que nós estamos nesse processo do levantar de trabalhadores para essa seara. Que eles sejam santificados, purificados. Que eles sejam preparados, equipados para declarar como Paulo declarou: tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Haja uma ousadia ímpar nesses últimos dias. Coma profetizando que a plenitude dos dons de Jesus, a plenitude do ministério de Cristo, habita no seu corpo, que nós estamos nesse corpo e, portanto, nos moveremos na plenitude do ministério de Cristo.
com dons todos, com fruto todos, que o Senhor quiser manifestar em cada tempo, com os ofícios alinhados. Esqueci, tinha outra coisa que o Senhor tinha falado. Me lembra, Espírito Santo. Gostoso Jesus, né? Muito bom. Tu és tão bom, Jesus. Como é bom sermos participantes de Ti, comermos do Teu corpo, da Tua carne. Dissemina, Senhor, esse entendimento nas dimensões do Espírito em toda a igreja brasileira. Qualquer que seja seu naipe, qualquer que seja sua linha, qualquer que seja seu nome, que o corpo de Cristo tenha entendimento do corpo de Cristo. E bebamos do sangue de Jesus. Esse é o sangue da nova aliança, o sangue derramado sobre a terra, aquele sangue derramado em Sião, percorre todas as nações da terra, dá a volta em todo o planeta e chega no Brasil para remir este pó e as vidas que estão no pó, para que quando vier o dia de Cristo e ele aportar sobre a terra a ressurreição dos mortos, eles são remidos, são lavados por esse sangue, a tua vida, o teu DNA que pingou sobre aquele pó, sobre aquela terra da qual nós fomos formados e forjados, em nome de Jesus. Bebamos o sangue do amado, a luz que está no sangue do amado. Me lembro sempre de uma roupa do sangue que eu fiz para dançar uma vez. Era um ato profético da noiva. A noiva chegava toda suja, fedida, rasgada, prostituída. E ao longo do seminário, das ministrações, ela ia trocando de roupa. E uma das roupas que ela ganhava antes de chegar no vestido de noiva, lindo, branco, brilhoso, era uma roupa vermelha, era a roupa do sangue. E eu me lembro uma vez que no meio desse ato profético, enquanto eu dançava, um profeta veio e falou assim para mim: eu via você de vermelho, mas você não estava com esse... Era um kimonozinho, né? Era um estilo kimono, era uma calça com uma blusinha. E eu via essa sua roupa, ela tinha fios de ouro, porque dentro do sangue de Jesus há uns rios de ouro que estão ali. E aí eu fui e fiz outra roupa, achei um tecido que ele era todo entrelaçado com fios de ouro. Imagine isso, dentro do sangue de Jesus, a glória, a vida do próprio Criador está nesse sangue. Quando nós bebemos, ele entra nas nossas veias e ele gera cura, libertação e vida. Profetize sobre as áreas da sua vida que estão paradas e precisam dessa glória, dessa luz em nome de Jesus, e beba para a cura do teu sangue, a cura da tua nação, a cura da tua família. Nós recebemos da tua hereditariedade, não da maldição hereditária, mas da bênção hereditária de sermos da outra família, família de Deus, família do Criador, do Redentor. Beba por aqueles que você tem orado e que ainda não entraram, ainda não tem esse sangue correndo nas suas veias. Profetize que eles vão ter esse sangue correndo em suas veias. Profetize que o Brasil vai ter esse DNA, essa herança, esse chamado, essa vida gloriosa, e o sangue de Jesus correndo em suas veias, em suas instituições, em suas montanhas espirituais, montanhas da sociedade e montanhas físicas, que os vales corram com o sangue de Jesus, haja cura desta terra, em nome de Jesus. E nós também comemos e bebemos, abençoando Israel,
o primogênito das nações. Nós te abençoamos, Israel. Nós te abençoamos, Israel. Nós te abençoamos para que você entre nos teus propósitos e desígnios nesses tempos de abalos. E que, junto com as duas testemunhas, os 144.000 de Israel, se levante uma multidão do remanescente da eclésia, da congregação, da Kehilá de Israel. Os santos em Israel se levantando também, em sinais, milagres e maravilhas, para que haja a salvação desta nação, de árabes, de judeus, de cristãos, de cristãos, de turistas, de ocidentais, de outros que estejam ali dentro. Que haja a salvação de todos que estão ali. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Lele, me traz a ampoleta, por favor. É esse negócio aí. Obrigada. Vamos profetizar. Vamos profetizar que o tempo é agora. Nós entramos no hoje de Deus. O tempo é agora para nós, para ti, para tua família, teu ministério, tua nação. Tempo dos filhos maduros, é o tempo da colheita dos filhos maduros. E eu me lembro agora, não sei porquê, de uma palavra de meses atrás, de que a colheita começaria, a primícia da colheita seria os pródigos que voltariam. Assim seja, venham os pródigos do norte, do sul, do leste, do oeste, venham os pródigos do alto, de baixo, de todas as latitudes e longitudes, que eles entrem nesse redemoinho da glória de Deus, que eles entrem no redemoinho da glória de Deus, que eles entrem no redemoinho da glória de Deus. Rabatore, kiramba, kushbata. Alai, nós bebemos aos pródigos. Que venham os pródigos. Que venham os pródigos em nome de Jesus. Sim. E amém. Obrigada, papai. Obrigada, papai. É hoje. Nós vamos viver no agora. É agora. O trono está chegando e é agora. É agora. Nós estamos no hoje e no agora. Brasil entra no hoje e no agora. Brasil entra no hoje e no agora. Entra no hoje e no agora. Brasil é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nós vivermos nesse teu hoje. Que nós possamos transicionar, deixar de andar no passado e andar no hoje para entrarmos nesse futuro de glória que já começou a descer. Eu não quero terminar porque está tão gostoso aqui, mas eu te abençoo nessa jornada, desse tempo de transição, nesse agora, nessa mudança dos batedores, de ordem de batedores, na mudança da era, da ordem, é uma nova ordem que o Senhor está trazendo para a sua igreja, que nós entremos nela. Eu te abençoo, em nome do Pai e do Filho
e do Santo Espírito de Deus. Nós vamos vencer. Vai ser uma aventura gloriosa. Aleluia! Eu estava pensando hoje que nós vimos, a nossa geração, não sei que geração você é, estou com 51, vou fazer 52 dia 7 de junho, pode preparar um presente já. Nós somos da geração, eu vi ainda na parede da casa dos meus avós, aquele telefone velho, antigo, de parede. Nós vimos toda a transição daquilo para isso. Para tudo isso que eu estou usando aqui de mídia, nós somos a geração que viu a maior aceleração da história de toda a humanidade. O que nós vimos não chega aos pés do que está por vir. Convergência, aceleração, glória, terra sendo agitada, a iniquidade transbordando, a glória descendo. A gente pensa muito na iniquidade que vai transbordar, mas isso vai acontecer porque a glória está chegando e tudo que pode ser abalado será abalado. Aleluia. É tempo. Amo você. Muito, 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 muito. Shalom, shalom. Esqueci, não posso esquecer. Amanhã vamos fazer a tradução do Global Gathering Online, o ajuntamento global online. Mais de 50 tradutores, não sei quantos, 20 idiomas, em todo o planeta. Nós vamos juntos celebrar Pentecostes, judeus, árabes, das 5 horas da manhã lá em Vancouver, até 2, 3 horas da manhã lá no Japão. Todos juntos, vamos cear, então venha já para a conferência que vai estar no YouTube, eu vou pôr o link lá no nosso grupo. Vamos começar às 9 da manhã, ok? Então descanse essa noite, porque a gente vai passar amanhã adorando ao Rei. Vamos continuar nesse mesmo mover, em nome de Jesus, amém? Agora sim, te amo muito, até amanhã. Shalom, shalom. Obrigada. Bom dia, galera. É muito raro eu ter a bênção de minha esposa maravilhosa estar conosco. Então, pelo menos olhem para ela hoje. Essa daqui é a Cici. Cadê? Mostra pra gente também, né? Puxa vida. Ela é a outra parte minha, com certeza a melhor parte minha, bem melhor da nossa equipe. Obrigada, Chuck, por palavras tão gentis. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Creio que entramos uma das estações mais incríveis da história. Ih, eu preciso espirrar, aguenta. Não veio. A tarefa sobre nós, ela tem um peso. E nós entramos numa estação de mudança incrível e guerra incrível e vitória incrível e avanços incríveis, mas nós teremos que aplicar aquilo que nós sabemos e avançar cuidadosamente com o Espírito Santo nesse tempo para cumprir isso. Mas a boa nova é que nós fomos treinados, equipados e preparados para isso. Nós somos capazes de fazer o que Ele nos designou para fazer. Nós podemos fazer muito mais agora para o Senhor do que nós podíamos em 2002, 3, 4, né? Quando eu e o Chuck fomos aos 50 estados. O movimento de intercessão, quando nós ajuntamos agora, quando nós vamos ou comissionamos ou damos as tarefas, distribuímos, ou quando nós entramos em parceria com as pessoas em outras nações, esse mover está muito mais maduro do que 25 anos atrás, quando nós começamos essa jornada de intercessão, muitos de nós juntos. Então, o Senhor tem equipado e nos preparado para esse tempo, e é apropriado para mim
que eu esteja aqui e que eu compartilhe algumas coisas e ouça o que o Chuck está ouvindo por meio de algumas das coisas proféticas que ele está dizendo e liberando no domingo de Pentecostes. Ai, que delícia! Porque a igreja foi, então, lançada para... Foi o seu início, e os discípulos e apóstolos foram lançados para uma nova era do que Deus intentava para eles, ainda que eles tivessem expulsado demônios e curado os enfermos e foram usados de forma maravilhosa até esse momento. Tinha sido só um momento de treinamento para o que estava por vir. Eu sinto que, de muitas maneiras, o que aconteceu conosco é que, ainda que nós tenhamos cumprido coisas na estação passada, as nossas vitórias foram mais como um tempo de treinamento. E por causa disso, porque nós estamos entrando na maior estação de frutificação que já vimos. Vamos cumprir mais nos próximos 10 anos do que a igreja cumpriu nos últimos 100 anos. Vai ser contestado, mas nós não precisamos temer a guerra, não precisamos temer o inimigo, nós precisamos estar equipados e prontos para a batalha. Vamos ler alguns versículos a respeito do exército de Davi, e eu quero falar um pouquinho a respeito da nova ordem que Deus vai produzir, ou tem produzido e vai liberar, vai continuamente liberar. Podemos ler a respeito do início do exército de Davi em 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi retirou-se dali. Espera aí, deixa eu só voltar um pouquinho. 1 Samuel 22, 1. Davi foi ungido para ser rei, certo? Ele foi ungido rei, os profetas o separaram, derramaram um azeite sobre ele, profetizaram: você é o rei, será rei. Ele já havia sido ungido para ser rei, e ele já havia matado Golias, ele já havia provado suas habilidades na batalha, sua fé em Deus, seu entendimento do Senhor. Mas ele entrou num tempo de mais treinamento, e aquilo envolveu grandes dificuldades. Quando ele se encontrou sendo perseguido por um homem que era o rei louco e queria matá-lo, porque não gostava do que estava sobre Davi, não queria abrir mão do seu trono. Então Davi se encontra ali fugindo para salvar sua vida, e ele fugiu para a caverna de Adulão. Então as pessoas não entendem, né? Porque recebem uma palavra gloriosa do Senhor e acabam numa caverna. Às vezes eu fico super entusiasmado quando alguém profetiza uma coisa legal sobre mim. E aí, de repente, eu não fico tão entusiasmado, porque eu percebo que eu imediatamente faço aquela avaliação e eu penso: será que eu estou pronto para isso? Não o que está por vir em termos de adulão, mas eu estou pronto espiritualmente para o que acabou de ser profetizado sobre mim? Se eu sei que não estou pronto, então eu sei que vou entrar numa estação, num tempo de mudanças. Às vezes a profecia não é só para alertar o que ele vai fazer através de você, mas para você saber o que ele vai fazer em você, por causa dessa palavra. Quando ele diz que vai fazer algo através de você, ele também está comprometido em te preparar para isso. Então, quando você chega naquele lugar, ele pode fazer através de você o que ele disse que faria através de você, mas primeiro precisa fazer algo em você. Então, Davi, ele se encontra em Adulão e ele precisa conhecer ao Senhor de uma forma mais íntima. E o Senhor diz assim: não há lugar melhor do que uma caverna para fazer isso. Então, Davi se encontra ali escondido numa caverna, escondendo-se de Saul, mas Deus está falando com ele. E muitos dos salmos foram escritos ali, daquele lugar da caverna de Adulão. Então, quando Deus escreveu: o Senhor é a minha luz,
E a minha salvação, a quem temerei? Ele escreveu: o Senhor é a minha luz, estando ele num lugar, numa caverna escura. Então nós podemos ver o trabalhar da mente de Davi ao processar aquela situação em que ele se encontrava nas trevas, na escuridão, que de fato é figurativo da escuridão da vida dele de fato, e ele ponderava provavelmente as palavras do profeta em sua caverna, e não há nenhuma indicação de que ele duvidava disso, mas eu imagino que ele estivesse muito tentado a duvidar da palavra do Senhor, que o profeta trouxe para ele. E ele escreve muitos dos salmos. Eu acho que nós precisamos saber que Adulão era mais do que uma caverna, era um casulo. Era o lugar de evoluir para se transformar naquilo que o Senhor tinha designado que ele fosse. Era o lugar de arrancar coisas, porque apesar de ter sido ungido rei, havia ainda muita coisa infantil, ainda falta de sabedoria, pouca sabedoria, ou ambições humanas, ou ideias humanas, formas de pensar, mentalidades que não estavam alinhadas. Será que ele era um homem segundo o coração de Deus? Mas ainda não como ele deveria ser. Então o Senhor coloca ele naquele casulo para prepará-lo. Ele está prestes a dar para Davi o seu exército. E ali estão eles. Versículo 2. Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. A palavra significa angústia. É uma palavra bem forte. Não é gente que está meio desilusionada, sem ilusão, vocês entenderam, desanimados com a vida. Não, é pessoas que estão desabilitadas. Era tão grande a angústia deles que eles não podiam funcionar bem, eles não estavam fora de si. A palavra significa confinados. A angústia, essa desabilitação, essa dificuldade, essa incapacitação, assim como Davi, era tão difícil que eles ficaram confinados a um lugar que estava estrangulando a vida deles, endividados, amargurados de espírito, eles estavam sendo estrangulados do próprio vigor de vida. E todos os que estavam em dívida, endividados. Não pense que eles estão aqui para te ajudar financeiramente, Davi. Não é para isso que eles vieram, tá? Só falando que eles têm menos ainda que você. Que eles não têm absolutamente nada. E todos os que estavam amargurados, não estavam contentes, estavam desanimados. Essa palavra significa, são duas palavras em hebraico, significa amargurados de alma. Eles estavam em lugares tão desesperados, é amargo, Mara, que aquela amargura, amargura de alma, é isso mesmo, nefesh. Esse desânimo, esse desgosto pela vida. E o Senhor trouxe essas pessoas para Davi. E que currículo, né? Ele se tornou o capitão deles. 400 desses caras, nada a ver. Né? E Davi é o capitão de todos os malucos. Quando o Senhor começou, ele começou algumas coisas, não apenas 25 anos atrás, com esse mover de intercessão, mas se nós voltarmos 50 anos, quando o Senhor realmente começou uma nova era de restauração, restaurar as coisas na igreja, eu acho que foi isso que ele encontrou. Pessoas que achavam que compreendiam a Deus, mas estavam só na religiosidade, não entendiam absolutamente nada. Não entendiam que 3/5 da igreja, da unção de Jesus para a igreja. Voltando para os anos 60, a gente não sabia nada naquela época sobre dom de ensino, dom profético, apostólico, a unção de Jesus. Só o que sabíamos era pastorear ovelhas e tinham uma reunião de avivamento uma vez por ano com algum evangelista famoso. Não, eram corações sinceros, sim. Era
adoração sincera, mas não dava nem para chamar aquilo de adoração, era adoração porque fluía de muitos deles, de um lugar dentro deles que realmente estava adorando, mas havia muito pouca profundidade, pouca oportunidade para intimidade, certamente zero oportunidade para celebração. Se nós celebrássemos um pouquinho demais, nós éramos tirados da sala, do local. E nem perto da loucura que vocês fazem aqui. Mas nem sombra disso. Eu estou falando de você subir um pouquinho do chão aí na primeira fileira, já te levavam embora. E a gente perseverava até o fim. Alguém estão rindo, né? Achando que isso é estranho. Não, mas era assim que funcionava. Eu escutei isso 100 vezes em testemunhos. Olhe por mim para que eu consiga perseverar até o fim. Sofrimento era o que a gente fazia. A gente sofria por Jesus. Mas o Senhor viu algo nessa família dele que ele sabia que podia usar. Ele sabia o que precisava fazer. Ele podia profetizar o destino de alguém 20 anos antes, sabendo que de um jeito ou de outro eles chegariam até lá. Eu sei navegá-los e levá-los pela caverna, eu sei como fazer com eles não fossem acertados pelas lanças, eu sei como fazê-los parecer loucos para que eles possam escapar das mãos do inimigo, eu sei como dar para eles um exército de loucos, mas quando eu terminar, essa será a maior força guerreira. Isso é o que a história fala a respeito dos homens de Deus, os valentes de Davi. Já li muitos léxicos e comentários. Muitos dizem isso foi a maior força guerreira, maior exército que já existiu, esses 500 de Davi. Eles atravessaram tropas, subiam, pulavam muralhas. Quando nós lemos o que eles cumpriram, muitos mataram não dezenas, mas centenas de inimigos numa batalha só. Eles entravam nos buracos e destruíam e matavam os leões. Eles batalhavam até que suas mãos já não conseguiam mais soltar a espada, quando não conseguiam mais estar com sua força física, grudavam nela com o seu coração, e a batalha tinham que passar por montes de corpos e depois tirar, alguém tinha que arrancar, né, os dedos deles para soltar aquela espada. E quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez, eu vejo pessoas que nós não sabíamos muito, mas nós estávamos muito dispostos, e nós não estávamos num lugar tão bom como o corpo, nós estávamos procurando alguém que pudesse nos guiar e nos levar adiante. Quando começaram a falar a verdade, a ensinar a verdade, alguns profetas se levantaram aqui e ali, os mestres começaram a nos levar mais para a palavra e ensinar a palavra com revelação. E alguma coisa começou a acontecer nesse meio desses loucos, desses pobres, desses fracos, e pensei, o inimigo falava, eles jamais podiam me machucar, mas o Senhor sabia que estava no seu profundo, e eu vou restaurar uma natureza neles, que eles nem saberão que tem. Eles não vão só vencer e perseverar até o fim, eles vão conquistar até o fim, eles vão se levantar como um exército poderoso, a maior força espiritual, guerreira que o planeta Terra já viu, está prestes a ser liberada sobre a Terra. É o que ele diz, é o que ele diz, é o que ele diz. Sim, no Brasil. Eu os treinei, os levantei ali em Adulão, e depois eu os levarei para Hebrom. E eles governarão de Hebrom por um tempo, porque ali é o lugar de intimidade e a intimidade de aliança. Depois eu os levarei para Sião. Sião, o lugar de intimidade, o lugar escondido. Então eu vou os levar desse lugar de loucura e gente toda fora do prumo, vou levar para a plenitude, e então os levarei para o lugar alto de autoridade, onde poderei mostrar ao mundo o que eu fiz com eles, e então os plantarei no Monte Sião.
Então, eu acho que algumas vezes, quando nós pensamos que... Eu sei que a gente não faz isso conscientemente, mas eu não estou com pessoas arrogantes, né? Não ando com pessoas arrogantes, mas ainda, às vezes, a gente subconscientemente, a gente pensa, eu acho que agora eu acertei, eu acho que agora eu estou entendendo as coisas, agora já estou mais, né, aprumado, eu acho que chegamos num lugar de maturidade, né? Sei lá. É como na escola, as agitadores de torcida, né? As menininhas com os pomponzinhos lá. Vamos lá. E aí? Vai. Né? Vence, vence, vence. Eu não sei de onde veio, mas flutuou, veio do... não sei de onde veio essa memória dos agitadores de torcida, as menininhas com os pompons. Não sei. Deve ter sido o Espírito Santo, gente, dos recônditos da minha mente, de onde veio essa lembrança. Mas o que ele está dizendo para mim é o seguinte: a última era nos preparou para essa era. Essa será a maior era para vocês, para o povo com quem você corre, a companhia que eu levantei, porque nessa última estação foi apenas para moldar, treinar, equipar. Agora estamos entrando no tempo da colheita. Estamos atravessando para um outro lugar que eu preparei, para o qual eu os preparei. Eu disse muitas vezes no último ano, Deus fez muito mais na igreja, e eu não digo ruim, mas ele fez muita coisa para tratar a igreja nos últimos 50 anos do que ele fez através da igreja. Os movimentos carismáticos acabaram no início dos anos 80 e ele tem moldado e preparado e cuidado desde então. Então, são 45 anos que ele está fazendo mais em nós do que através de nós. Então, eu não vou ensinar nisso, mas não vou falar disso, mas de outra pessoa recebi um sonho, um ano e meio atrás, sobre a série de beisebol. Alguns de vocês que ouvem o Dá-me 15 minutos, o Give Me 15, as pessoas mais espirituais aqui, logicamente, me ouvem todos os dias nesse programa. Eu ouço, tá? Vocês já me ouviram falar desse sonho. E algumas das coisas nesses sonhos que Deus fala é como as escrituras, a gente pode não perceber, às vezes a gente não está pronto para ir, ou a gente não viu, mas depois a gente tem que voltar e ler de novo e a gente vê alguma coisa e percebe, puxa, é engraçado, né? Isso passou batido, eu não vi mesmo naquela época, as outras vezes, mas no começo desse sonho, quando nós pegamos o Baal Zephon, o homem forte sobre a América, nesse sonho, nós conseguimos acabar com esse espírito, vencer o seu domínio, o seu controle sobre a América. Mas a primeira coisa que aconteceu, a gente estava na última parte do último jogo, a última rodada, estávamos vencendo por algumas jogadas, mas estava bem tenso o negócio. E era importante também que nós éramos a equipe eclesia, o time eclesia, o time igreja, nós estávamos jogando no nosso estádio, estávamos no nosso turf, na nossa casa. Eles eram os visitantes, eles eram os que vieram de fora para jogar no nosso estádio. Na batalha pela América, é como se Deus estivesse falando, eles não são os donos aqui, isso é a sua casa, eles não são proprietários aqui, eles não são os donos, vocês são o time da casa, ajam de acordo como se vocês tivessem tido ou têm autoridade aqui. Eles são os visitantes, eles são eles que são os invasores, eles são os opressores. Você vai simplesmente restabelecer aquilo que já é seu. O que eu vi é que nessa última jogada era uma coisa tão importante. Eu era o gerente do time e eu mudei a ordem
ordem dos batedores. E ali, no lugar onde eles ficam, os jogadores não gostaram muito, eles não entenderam muito bem, eles acharam que o que a gente estava fazendo estava indo bem, então não precisava mudar a ordem nesse momento. Não foi uma coisa que foi bem-vinda, mas eu mudei no sonho essa ordem de batedores, e aí eu ouvi o Senhor falando, ao ponderar, eu estou mudando a ordem, eu estou trazendo uma nova ordem para a igreja, eu vou reorganizar, eu vou restabelecer, eu vou tirar você daqui, colocar você ali, avançar você para lá, eu vou mudar o que você faz. Para alguns vai ser rápido, para alguns vai ser um processo, mas eu vou realinhar, eu vou te mostrar o que eu preparei, para o que preparei você. Você não sabia para o que eu estava te preparando, mas eu vou te mostrar o que eu planejei, como eu planejei usar a caverna. Eu vou te mostrar o que eu estava fazendo com os malucos que estão com você. Eu vou te mostrar o que eu estava fazendo, e aí eu vou te avançar para a nova estação, porque a ordem está para mudar. É uma nova ordem, porque agora nós vamos entrar nessa nova estação onde você pode vencer a batalha. Eu estou te preparando para vencer e não para perder. Eu estou te preparando para vencer e não para perder. Eu estou te preparando para ser mais do que vencedor. Não são aqueles que vencem, não só aqueles que só sobrevivem. Não, nós vamos levantar uma igreja sem mácula, sem ruga, para que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não vai ser uma igreja que vai ser prevalecida, que vai ser vencida por demônios, principados e potestades, mas será um povo, quando eu os designar para tomar aquele monte, eles saberão como tomar o monte, eles tomarão o monte. Quando eu fizer com que eles forem destruir uma muralha, eles vão destruir essa muralha. Quando eu os enviar para vencer um homem forte em alguma região do planeta, eles vão saber como fazer isso naquela região do planeta. Porque eu tenho preparado para esse tempo. Eu os tenho preparado. E a nova ordem está chegando para os batedores. E parte dessa nova ordem, há muitas coisas que podemos falar que expressam essa nova ordem que ele está trazendo à luz. Ele tem me levado a Romanos 8, o grande capítulo, um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, Romanos 8. É intenso, esse capítulo é lindo. Mas no começo do capítulo fala a respeito dos filhos de Deus, como filhos, e somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Todos nós temos os mesmos privilégios, os mesmos direitos. Não importa se você tem 5 anos de idade ou 50, você tem os mesmos direitos e privilégios, receber a autoridade, você tem as bênçãos dessa família. Você entra na família, você já recebe tudo, mesmo quando você é jovem. Quando você é jovem demais, você ainda recebe as bênçãos e as promessas, porque você é herdeiro e co-herdeiro. Então, se você foi salvo há 1 ano, você tem o mesmo direito para curar, libertar, ter prosperidade, ter cura, ter romper. Você tem o mesmo direito quando você tem 6 meses de idade no Senhor, quando você tem 2 anos de idade, quando você tem os mesmos direitos a todos os benefícios do sangue de Jesus. Quando você atravessa a linha, atravessa o portal e entra na família, na casa de Deus, você tem os direitos e privilégios. Você tem tanto direito quanto aqueles que estão caminhando com Deus há 50 anos. Você não precisa esperar 40 anos para ser curado. Mas aí ele continua dizendo, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ele está fazendo uma distinção aqui. Eu não sei qual é a sua tradução. Versículo 14. Filhos de Deus é uma palavra totalmente diferente. A palavra que tem aqui são 3 palavras que podem ser traduzidas como filhos. Aqui é teknon, é huios, quer dizer. É um filho de Deus, você tem todos os direitos de Deus. E ele entra na filiação. Huios. E a filiação, huios, indica um filho totalmente amadurecido, ou filha, né? Não é uma questão de gênero. Eu vou usar o masculino para ser. Eu falo para todo mundo, se eu posso, como homem, ser a noiva, vocês, mulheres, também podem ser filhos. Né? É uma questão de posicionamento. Quando um filho amadureceu ao ponto,
não acontecia naquela época quando a pessoa chegava. A maioridade não era aos 18, era aos 30. Quando éramos maduros o suficiente para assumir os negócios da família, as autoridades do nome da família, ser confiados para tratar na herança, eles podiam assinar os cheques, vamos dizer, eles podiam ir ao banco, tipo isso, podiam pagar os endividados. Quando eles falavam em nome da família. E quando chegavam naquele momento, naquele ponto na vida, o pai pegava aquele filho e fazia uma cerimônia, não era um bar mitzvah, era um huiofícia. Posicionamento na filiação. E quando o filho era colocado na filiação, toda a comunidade era chamada, era um anúncio público a toda a comunidade para que todos soubessem que aquele filho agora tinha a autoridade, carregava a autoridade da família como filho, podia negociar o nome dele. Você não precisa mais vir para o pai, agora você pode ir para o filho. Esse meu filho fala por mim. Ele tem o domínio sobre todos os bens, sobre todas as posses. Ele pode fazer o que ele quiser, administrar os negócios. Quando ele fala por mim. Então o pai falaria, esse é o meu filho. O pai diria, esse é o meu amado huios, em quem eu me deleito. E ele anunciava nessa huiofícia que essa pessoa tinha autoridade. Quando Jesus tinha 30 anos, o pai falou isso era simbólico. Por isso que o pai, naquela época, no céu, quando ele foi batizado, falou sobre Jesus e disse, esse é o meu amado filho em quem me deleito, em quem me comprazo. Então, Romanos 8 pega nisso, trata disso. Quando ele fala de filhos e filhas sendo adotados, não significa a palavra adoção como filhos, não era um filho sendo só colocado numa família, era um filho já na família, mas sendo colocado na filiação. Em Romanos 8, vocês são filhos, vocês têm todos os direitos e privilégios. É como o movimento carismático aconteceu e vieram os mestres e começaram a ensinar. Era um ensino de que você não precisava, você podia vencer, Deus é o seu provedor. São direitos e privilégios como filhos, né? Os herdeiros, mas era mais do que isso. Deus não só nos mostrava seus direitos e privilégios, mas Ele começou o processo de nos transformar para sermos esses homens valentes do Senhor, nos transformando para maturidade, filhos e filhos maduros, guiados pelo Espírito, porque Deus queria que nós fôssemos mais do que aqueles que só aproveitam dos benefícios, mas aqueles que entendem também as responsabilidades de sermos cidadãos do Reino. Então, nós não estamos aqui apenas para receber, tomar posse e tudo mais. Isso é muito bom. Você faz parte da família, você tem esses direitos, mas agora Ele tem amadurecido a muitos para a filiação, em que você pode falar por mim, você tem responsabilidade, você me representa. Eu te envio para algum lugar, quando eu te envio, é como se eu estivesse indo. Quando você fala no meu nome, você profetiza no meu nome, você prega essa palavra no meu nome, é como eu falando. E você tem acesso a tudo que eu tenho. Mais uma coisa a respeito disso, porque essa é uma nova ordem que está vindo, um movimento de oração, uma eclesia, um remanescente de pessoas, um exército que está prestes a se mover na filiação, não apenas ser filhos, somos seus filhinhos, você pode se alegrar em ser seu filhinho, mas você é muito mais do que o seu filho, você agora é um embaixador, você agora é um que tem a unção de rei sobre ti, porque o sangue do Messias corre nas suas veias e o seu espírito está em ti. Você está autorizado a usar o seu nome, você pode expulsar os demônios. Você pode expulsar os demônios e curar os enfermos, e mover montanhas e transformar situações, e abrir e fechar, e libertar e prender, e soltar, e ligar e desligar. Então, a terra está gemendo, aguardando a revelação de algo. 19, versículo 19, eu acho que é. Versículo 22, Romanos 8.
Os dois, 19 e 22. Tão simples, mas tão profundo. Nesse texto, a terra não está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não os filhinhos, assim, eles não sabem curar. Os filhinhos não sabem curar a terra. Eles não sabem entrar numa comunidade que está gemendo e pregar o evangelho, e depois as pessoas vêm servir a Jesus, mas alguém precisa ensiná-los como sair da pobreza para a riqueza, alguém precisa ajudá-los a curar a terra, alguém precisa ensiná-los a mudar o sistema de educação, o governo, a estrutura familiar, os negócios, as empresas, porque a intenção de Deus para eles não é permanecer naquela pobreza, com as pessoas morrendo de fome, é para ser um povo que tem algo para comer e beber, e famílias saudáveis e corpos não morrendo de fome, não todos cheios de doenças. Ele está procurando pessoas que possam curar a terra também. Não só salvar as vidas. Enquanto a terra estiver em alinhamento com Ele, sob a autoridade do povo de aliança, aliançado com Deus, vai chover quando tem que chover. Quando você adora Yahvé e não Buda, ou Confúcio, ou qualquer outra coisa, ou Buda, quando você adora Yahvé, Yahvé abençoa as obras das suas mãos, Ele enche seus celeiros com plenitude, Ele te faz a cabeça e não a cauda. Ele fala, é tempo, quando vai chover, quando não é para chover, não é para chover, e as colheitas subirão, surgirão, e os seus celeiros estarão cheios. Eu não me importa quem gosta ou não da mensagem da prosperidade, porque Deus fala, e certamente se Ele fez na antiga aliança, Ele fará também na melhor aliança. Certamente a nossa aliança fala de coisas melhores do que o sangue de bodes e touros e novilhos. Então Deus está prestes a mover uma companhia da filiação para entrarmos numa era em que não faremos apenas cruzadas evangelísticas. É uma era de edificadores. As equipes apostólicas seguirão os evangelistas e agora vão falar, tudo bem, agora você se converteu, você está servindo a Yahvé, que bom, você se rendeu, se submeteu a Yeshua, Ele te salvou dos seus pecados e te trouxe para a aliança, para entrar na família. Nós agora queremos te ensinar como transformar a sua nação, a sua cidade, o seu condomínio, a sua família. E nós chegamos a um ponto em que, de fato, nós chegamos ao ponto na América em que essa nação está gemendo e aguardando na expectativa. Eles não sabem nem para o quê, mas eles estão esperando a manifestação dos filhos, aqueles que são guiados pelo Espírito e sabem como remir a terra e a companhia do povo na terra que vai tirar a opressão, as trevas, a opressão do inimigo. Nós somos esse povo, nós temos autoridade para fazer isso. Nós não estamos à mercê dos demônios e dos principados e potestades ou sistemas das trevas, ou democratas, ou republicanos, ou petistas, ou seja lá o que for, qualquer coisa que esteja na decepção, no engano, nas trevas. Nós não estamos à mercê deles. Nós vamos arrancar essas fortalezas para que o povo possa ser remido e liberto dessa porcaria, porque Jesus os ama também. As pessoas que estão cativas nos sistemas políticos, Deus os ama também. Mas nós não vamos permanecer na caverna. Nós não vamos permanecer na caverna. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Completa a obra que o Senhor começou nessa caverna, no remanescente do Brasil.
Nós estamos avançando para o trono que nos pertence, onde estaremos assentados com Ele, em lugares celestiais, à direita do Pai. Ele já anunciou sobre nós. Esses são os meus filhos. Eles são os meus filhos, são maduros o suficiente para ouvir a minha voz, são guiados pelo meu Espírito, sabem curar a terra, as regiões, os povos, as etnias e nacionalidades. É uma nova ordem. Mesmo quando eu entrei aqui nesse mover de intercessão, de oração, primariamente só o que nós fazemos é pedir ao Pai, pedir ao Pai, orar em línguas, pedir ao Pai, orar em línguas. Eu me lembro do dia, claramente eu me lembro, quando eu ia às reuniões, quando nós entramos num entendimento, assim, mais ou menos, né, do que são decretos e declarações. No início, quando a gente começou a fazer isso, era meio estranho, a gente se sentia meio peixe fora d'água, era esquisito. A gente se sentia assim, será que eu estou sendo muito presunçoso? Será que eu ordeno que... Ai, não sei, muito estranho, porque a gente estava acostumado só a papai isso, papai aquilo, né? E a gente falava, será que a gente pode mesmo fazer isso? Declarar, decretar, ordenar? Mas quanto mais eu fazia, quanto mais eu pensava, quanto mais eu orava a respeito disso, eu sentia uma confiança de que não vinha da minha cabeça, vinha do meu espírito. Eu não quero sair muito daqui para você ver muito da minha barriga, mas vinha do meu ventre. Eu ainda não quebrei nenhum vidro de carro, mas... Foi uma palavra muito boa essa da roupa aqui. Precisa esperar a roupa. Eu esqueci de anotar ela. Roupa. Eu estou tentando entender ainda como é que isso fluiu com a unção profética que nós tivemos aqui hoje, mas eu sei que em algum momento Deus vai nos mostrar. Quando eu faço decretos até hoje, eu me lembro dos líderes do movimento que eles sentiam como se os decretos eram... Alguém precisava falar naquele decreto. Eles me chamavam... Quando eles sentiam que precisavam fazer, eles não conseguiam fazer. Eles me chamavam para a plataforma para eu fazer. Eles falavam, Seth, vem fazer isso, vem liberar o decreto. Porque eles não tinham a sensação de que eles podiam ser esquisitos. Eu me sentia estranho também. Eu não queria ser o cara que fiz o decretador do movimento, né? Eu queria que todos pudessem fazer isso. E também, eu fiquei pensando, faz você, cara, por que eu? Isso não é só para uma pessoa, isso é para todos nós. Faz, vai! Mas eu tenho certeza que eles tinham sentido alguma unção, e aí eles falaram, não, tem uma autoridade aí, então ele pode fazer. Mas eles não fazem mais isso, né? Eles me pedem para fazer, mas não é porque eles não querem fazer. Que de repente eles queriam que eu acrescentasse alguma coisa naquilo, não sei. Mas aí a gente declarava, depois a gente pedia, porque quando a gente estava na caverna das reparações e a gente estava passando por esse movimento de filiação dos filhinhos, né? Os filhinhos que queriam pedir. E daí a gente começou a perceber que a gente estava sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus, que a gente tinha toda a autoridade para falar e profetizar no seu nome. E para que a vontade dele na terra fluísse através deles, o que Deus queria fazer na vida deles fluía através dele, o que Jesus queria falar na terra fluiria através dele, o que Yahvé queria fazer na terra fluiria através dele. E eu vou ficar falando até você entender o que eu estou querendo dizer. O que Deus quer fazer no planeta Terra vai fluir através deles, e eles começaram a entender, eles não vão descer, ele não vai descer da nossa posição de autoridade do lado dele, ele vai falar, olha, preciso que você faça ali naquela nação, eles estão prontos, houve petições, houve
orações. Agora eu preciso de alguém que vá lá e literalmente liberte o cativo. Eu quero que você diga para o opresso, para o oprimido, quando você pregar o evangelho do reino para eles, eu quero te mostrar com grandes poderes e as fortalezas na atmosfera vão ser quebradas e as maldições na terra serão quebradas, os corações serão transformados, e o espírito de revelação vai permear aquela cidade, aquela nação. Eu farei isso através de você. E agora eles entendem que isso não é arrogância, não é orgulho, mas é humildade. Não sou eu, é Ele através de mim. Não é o meu nome, é o nome dele. Não é minha autoridade, é a autoridade dele. É a voz dele falando através de mim, é o seu poder fluindo através de mim. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito do poder de Deus. E é uma nova ordem. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a sua natureza, a sua vida, temos direitos de família, bênçãos, herança. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros. Jesus é o nosso irmão, nosso Senhor é o cabeça, também é nosso irmão. Ele nos trouxe para a família e eu estou compartilhando. Ele diz, eu vou compartilhar tudo com vocês. Yahvé é o nosso Pai, o Espírito Santo é o nosso ajudador, nosso consolador, nosso guia, capacita. Somos a família de Deus, o Filho de Deus, temos todos os direitos e privilégios, mas também somos filhos de Deus, uios, temos autoridade para representá-lo, somos cidadãos do seu reino, somos sua voz na terra, somos sua espada, você entende isso? Você é a boca de Deus. Somos a sua eclesia, o seu corpo de governo, essa nova ordem de vendedores, aqueles que estão chegando no beisebol para o seu lugar de rebater, eles são os apóstolos e os profetas que Deus está estabelecendo. Não podemos vencer a guerra, o jogo, não podemos destruir o Baal Zephon, não podemos vencer as suas fortalezas, destruir as fortalezas só como evangelistas, pastores e mestres. Eu não estou falando mal desses ofícios, estou falando dos dons, dos ofícios, dessas unções. Elas são absolutamente críticas e importantes e essenciais. Precisamos da unção do pastor. Se a gente falar mal do pastor, a gente está falando do grande sumo pastor, que é Jesus. Eu não estou falando mal do mestre, do evangelista ou do pastor. Eu estou falando que todos têm papéis distintos e nós não vamos tomar as nações e destruir fortalezas somente com evangelistas, profetas e pastores. Serão salvos, serão ensinados, serão cuidados, mas você pode até ensinar algumas coisas, mas não terá unção para romper, não entenderá o governo apostólico sobre a terra sem o apostólico e o profético. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, saber o que Ele está falando. Nós precisamos carregar um manto de governo que sabe como fazer isso. Depois que eles vêm para Jesus, nós precisamos saber como entrar como edificadores e transformar nações. É isso que está acontecendo agora. É uma nova ordem. Nós somos a sua eclésia. Nós somos os seus embaixadores na terra. Somos os doadores de vida. Somos os dispensadores de vida, os transbordadores de vida. Se ele traz vida para uma nação perdida, se ele vivifica essa nação, vai ser por meio da eclésia, vai ser por meio dos filhos e filhas do Altíssimo. Não vai ser só com os anjos, não vai ser só com Jesus vindo pessoalmente e fazendo isso. Vai ser através de você, vai ser através de mim, vai ser através do corpo e um exército de Deus que Deus está levantando e tirando da caverna, e agora eles entendem que são valentes de Deus.
Nós somos curadores. Não quero falar curandeiros para não misturar, mas são aqueles que curam. Nós vamos curar a terra por meio dos seus filhos, por meio da sua autoridade. Somos libertadores. Os demônios têm medo de nós quando nós entendemos isso, assim como nós tememos ao Senhor. Quando nós entendemos o que Deus está falando, é como se Jesus estivesse ali pregando e falando e ministrando. Porque nós estamos representando Ele, não nós. Nós falamos por Ele, não por nós. A autoridade é dele, é a autoridade do Rei. Nós temos a autoridade plena do seu Rei para apresentá-lo. Jesus eu conheço, Paulo eu conheço. Mas eles vão saber quando você levantou de manhã, eles vão saber onde você está, porque eles são intimidados por ti, eles se sentem threatened, é isso aí, ameaçados por você, pela sua presença. Somos mestres da verdade, discipuladores, que discipulamos não só indivíduos, mas nações. Somos sal, nós preservamos, damos sabor. Isso não é arrogante, isso é Bíblia. Nós somos o sal da terra. Nós preservamos. Nós damos o sabor para o reino. Aonde nós vamos, o reino vai. E quando o reino chega, ele assume tudo, ele toma conta de tudo, ele permeia tudo. Nós somos luz e nós somos sal. Isso não é ser arrogante. Não é a nossa luz, é a luz dele. Onde as trevas reinam quando a eclésia não entende quem é. As trevas reinam em meio aos filhos de Deus às vezes, mas as trevas não vão reinar quando os filhos maduros e filhas maduras do Altíssimo se levantarem. Isso não vai mais acontecer. Nós vamos romper com essas trevas em nome de Jesus. Nós liberamos o seu amor. Nós damos a outra face mesmo quando expulsamos os demônios. Nós representamos o ancião de dias, o Deus eterno. Nós levamos os seus dons, cura, milagre, profecia, fé. Eles estão em nossas mãos, em nossos lábios. Nós somos o ministério quíntuplo. Nós somos todas essas expressões de Jesus. Nós somos intercessores. Nós conectamos pessoas, lugares a Deus. Nós conectamos, ligamos pessoas e lugares a Deus. Nós restauramos as brechas da história. Nós reedificamos ruínas caídas, antigas. Nós restauramos. Nós curamos corações feridos, libertamos os cativos. E nós somos o exército de Deus. Nós somos os valentes de Deus. Nós somos a eclésia de Deus. Nós somos os filhos e as filhas do Deus Altíssimo. Deus, dá um brado ao Senhor. Come on! Bring forth a new order. Gera essa nova ordem. Gera, vem essa nova ordem. Vem. Venha luz, venha à tona essa nova ordem no Brasil, em nome de Jesus. Em nossas vidas, venha essa nova ordem, a maturidade dos filhos para edificar no Brasil o reino de Deus, para que as trevas sejam destruídas, em nome de Jesus. Envia-nos a essa mensagem. Envia-nos a essa mensagem para que, de alguma maneira, nós possamos despertar com isso, movendo em nosso espírito, para que andarmos nisso quando andarmos, para que nós falarmos quando falarmos, para que, Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor está dizendo nesse Pentecostes, porque, Senhor, que o Senhor disse lá, o Senhor está dizendo hoje aqui de novo, e o Senhor está dizendo, avance. Nós declaramos sobre esse exército, Senhor, que eles não são os loucos, os doidos, os párias da sociedade, eles não são aqueles que não têm nada para oferecer, pobres e miseráveis. Nós não somos uma companhia incapacitada. Esse é o exército que conseguiu atravessar, navegou os reis maus e passou em companhia da eclésia dos filhos
filhos e filhas, nós nos comissionamos para uma nova estação e nós dizemos: ide por toda a terra e pregai o evangelho do reino, discipular nações, curar enfermos, expulsar demônios, batizar no meu espírito, falar no meu nome e ensinar o que eu comandei, o que eu ordenei. Nós recomissionamos esse exército agora para avançar, para vencer e perseverar no meio das dificuldades, vencer o inimigo, lutar até que a mão grude na espada, destronar principados e potestades, colocar em liberdade aqueles que estão opressos, curar lugares e regiões sobre essa terra, falar em nome dele. Eu te comissiono agora, represente a Jesus, represente ao Pai. O Espírito Santo está em ti para te ajudar a fazer isso. Vai e faz em nome de Jesus. Whoa! Now I'm going to tell you, there's been few 3-day gatherings Houve poucos ajuntamentos de 3 dias que liberaram o que foi liberado nesse tempo. T.Y. Bello, muito obrigado por estar aqui conosco. Edmonds, Jessica, obrigada por estar aqui. Robert e Linda, obrigado. Vera, Daniel e Amber, obrigado por estar conosco, por começar na semana passada. O Espírito Santo está nos enviando. E o que aconteceu ontem à noite com James e Robin, quando eles liberaram a canção, aquilo liberou o que abriu para essa palavra. O Pai disse: você não precisa estar sob nenhum teto de dívida. E eu tive que descer, quando eu subi aos céus e eu desci, eu tive que descer e declarar que aquele impasse que estava sobre a nação fosse quebrado, rompido, e o povo do reino de Deus andaria em liberdade. Eu os envio com as suas ordens para marchar e com um novo manto para andar e entrar no seu futuro. Bênçãos, bênçãos, bênçãos a cada um de vocês nesse Pentecostes. Vamos dar mais um brado de vitória ao Senhor. Oh, rebatalara basura, dalara basura.